é o lugar que mais me ensinou. Muita coisa que eu falo sobre prosperidade financeira, nos meus livros, nos nossos cursos, está ligado ao que eu aprendi com o povo judeu. E o Rodrigo é um grande especialista, né? Até por ser arqueólogo, um grande viajante também para a terra de Israel, no assunto. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre os mistérios da terra de Israel. Eu queria que você me explicasse biblicamente, arqueologicamente, tecnicamente, como Israel conseguiu se transformar no país que depois de ter passado tudo que passou. A gente está falando de milênios de história, né? A gente está falando de 2000 anos de diáspora. Sabe o que é você ficar 2000 anos fora da sua terra, sem nunca mais voltar? E quando volta, você está falando o mesmo idioma, com a mesma cultura, com o mesmo Deus. Não, isso é impressionante o que aconteceu com o povo judeu, é impressionante o que acontece na terra de Israel, além de toda a beleza, né? Apesar de ser um país do tamanho mais ou menos do estado de Sergipe no Brasil, toda a beleza, toda a riqueza que ele representa, não só histórica e espiritualmente para o mundo, mas até culturalmente mesmo. Rodrigo, seja bem-vindo, obrigado por estar aqui mais uma vez. Muito obrigado. Eu sei que você veio de uma peregrinação de onde você mora até aqui, não é fácil. E eu honro muito isso, tá? Muito obrigado por isso. Eu quero começar com o Salmo 132, 13 e 15, para a gente começar essa discussão. Correto. O Senhor escolheu Sião com desejo de fazê-la a sua morada. E por várias vezes, não só em Salmos, que Davi fala assim, que Deus abençoe Sião, sejam prósperos os que amam Jerusalém, ou seja, Davi joga bênçãos em cima de quem abençoa Jerusalém. Da onde veio essa ideia, biblicamente falando, de Jerusalém, Sião, ser a morada de Deus? Bom, vamos começar citando 3 coisas aqui. A primeira, a decepção. Todo mundo que vai a Israel pela primeira vez é decepcionado porque vai esperando a terra que mana leite e mel e encontra um país, como você bem colocou, menor do que o estado de Sergipe, com uma extensão de 420 quilômetros de norte a sul, 130 de leste a oeste na maior parte. E 70% deserto. Para ser mais preciso, 64%. 64%. Desértico. Então, quer dizer, algo menor do que Sergipe, com mais da metade deserto. O deserto do Arava, o deserto do Negev e o deserto da Judéia. Onde é que está a terra que mana leite e mel? Não é? Aí até brincam falando que Moisés seria gago. Apenas uma anedota, Moisés não era gago, e que quando Deus falou o lugar prometido era Canadá, mas ele gaguejou e falou kkkk, e alguém na pressa anotou Canaã. Então, justamente aí Bom, meu advogado só me defende a mim, tá? Cada um que tenha seu advogado, por favor. Mas nessa situação aí, o milagre está justamente nisso, porque se Deus trouxesse Abraão para a floresta amazônica e hoje virasse primeiro mundo, é fácil. É como pedir um camarada bem forte assim, um Mike Tyson, para ganhar uma luta. É esperado, tá certo? Segundo ponto que eu gostaria de destacar. Sião é Jerusalém, é o mesmo monte onde Abraão levou Isaac ao sacrifício, ao Moriá. Geograficamente falando, ou geologicamente falando, Jerusalém está assentada sobre 3 montes. Mas só que, na verdade, é um monte só com 3 diferenças ali. Tem um vale no meio ali. Então, um é o Ofel, o outro é o Moriá e o outro seria o Monte Sião. Mas essa forma tríplice de nomear Ofel, Moriá e Sião é posterior. Na época de Abraão, tudo era Monte Sião. Era o mesmo monte, depois ele recebeu 3 nomes distintos. E num deles foi onde Abraão levou Isaac em sacrifício. Em terceiro lugar, há alguns teólogos que trabalham com a hipótese. Veja bem, esse terceiro elemento não posso apresentar com uma certeza absoluta como a ideia de que Deus é uma trindade. A trindade eu te mostro na Bíblia, de A a Z, tá certo? Esse último ponto não é uma doutrina, é uma hipótese que alguns levantam, que talvez Jerusalém era o lugar original do Jardim do Éden. Há algumas inferências bíblicas que levam a isso. Repito, há uma diferença entre uma doutrina pré-estabelecida, que fala o seguinte: não, você quer que eu te explique por que a salvação é só através de Jesus na Bíblia? Eu te dou um estudo bíblico de 2 horas aqui. Por que Deus é uma trindade, por que o Espírito Santo é uma pessoa e não uma névoa, uma coisa assim, eu te explico na Bíblia. Há outros elementos da teologia que são apenas uma hipótese que alguns levantam, não tem peso doutrinário. Então, quero deixar isso registrado. Mas é interessante alguns trabalharem com a hipótese que ali era o lugar do Jardim do Éden,
E quando Deus restaurar todas as coisas, a Nova Jerusalém vai descer ali, porque o livro de Zacarias fala do monte das oliveiras que está diante de Jerusalém, para o Oriente, etc. Então tem esse aspecto teológico do local. Talvez esse terceiro aspecto, se ele proceder, explique por que Deus escolheu fazer dali o lugar do seu santuário, da habitação do seu povo.